Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e vamos dar continuidade ao capítulo 12 de Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E como nós temos visto, ele orienta a igreja que se entregue de corpo, alma e espírito, totalmente. Primeiro para que receba a mente de Cristo e depois para que possa servir como um corpo. Todo é importante, desde a cabeça até os pés. Todos os membros, internos, externos, todos são importantes, fazem parte do mesmo. Então, assim também é a obra do nosso Deus. E vamos hoje, então, continuar a partir do versículo 9. Se você tem gostado, não deixe de dar o seu gosto, partilhe o vídeo também, tá bom? Meu Deus, eu peço a tua direção e que o teu Espírito venha nos iluminar a mente para que possamos compreender a tua vontade por meio da tua palavra. Abençoa essa pessoa para que ela seja forte, para que ela prospere, para que ela tenha vida. Por isso, meu Deus, eu oro por ela para que ela venha vencer em todos os aspectos da vida dela. E também abre o nosso entendimento. Mais uma vez eu peço. Amém. Então, Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, olha só. Primeiro, o amor não fingido, quer dizer, um amor verdadeiro, um amor expresso que é como o amor de Deus, que não espera nada em troca. Simplesmente o amor verdadeiro, o amor não fingido, é o dar, sem esperar receber. Então, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecer o mal é você aborrecer sua própria vontade. É fácil? Não. Mas quando nós estamos dispostos a agradar a Deus, fazemos qualquer coisa para poder agradá-lo. No 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O comentário diz assim, o amor seja não fingido. Paulo exorta os cristãos romanos para que haja o amor recíproco, sem fingimento. Ele dá vários conselhos práticos para se ter vida social agradável, mediante a genuína comunhão com o Senhor Jesus. Um ponto importante que ele destaca é a humildade, isto é, quando preferimos considerar os outros superiores a nós mesmos, temos mais facilidade para compreender, perdoar, amar e respeitar não com hipocrisia, mas com sinceridade. E nós vivemos num mundo extremamente egoísta que não aceita, perder nada, não aceita se humilhar, ele quer receber, Bom, é uma característica do nascido da carne. Ele não quer dar, só receber. Mas a característica de uma pessoa que foi nascida de Deus, ela renasceu de Deus, é o dar. É o desejo dela de ofertar, de dar, de apresentar. Por isso que o Senhor Jesus disse que o maior deve servir ao menor. No 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, fervoroso, diferente do displicente, relaxado. O fervoroso vai fazer com o seu melhor, dentro das suas condições. E ele falou, não sejais vagarosos no cuidado. Quer dizer, vagarosos no sentido, não, eu estou tendo muito cuidado. Não, ali também vai ter erros. Mas é você ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, várias coisas dentro de um versículo só, Alegrai-vos na esperança, Quer dizer, a esperança é algo que você não tem, por isso que eu costumo comparar a esperança com a fé. Então, alegrai-vos com a fé, a esperança, a certeza do porvir. Sede pacientes na tribulação. Olha, não é fácil, Aqueles momentos que você está enfrentando de lutas que parecem intermináveis, parece que chegou o seu fim. Mas é nessas horas que nós praticamos a paciência, Sede pacientes. Tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, me dá paciência. Você vai pedir paciência para Deus, ele vai te dar tribulação. Porque na tribulação você vai ter que praticar a paciência. Aí você vai entender a prática, não a teoria. Que é muito fácil falar assim, olha, vamos ser bons uns com os outros, mas na hora da prática eu sou mal.
Então, Deus, muito mais do que uma teoria, a palavra de Deus é viva. Nós somos provados por ela. Eu estou aqui lendo com você, mas eu tenho consciência que eu vou ser provado pela palavra que eu estou lendo, né? E assim como eu prego, eu tenho que viver o que eu prego. Eu vou ser provado naquilo que eu prego às pessoas. E ele falou, perseverai na oração. As pessoas normalmente, elas não querem orar, né? E normalmente a oração delas é o pedir. Eu quero que isso tal aconteça. Ela abre os olhos, ela já quer que já tenha resolvido ou acontecido. Mas ele falou, perseverai. Perseverai porque talvez não vai ser na primeira oração, vai ser na segunda ou na terceira. Lembra, Jesus no Getsemane, por exemplo, ele orou pedindo a Deus que passasse dele aquele cálice. Na primeira oração ele não teve resposta, nem na segunda, nem na terceira. E ele entendeu que passar o cálice não era a vontade de Deus. Mas ele sempre orou e a segunda frase era, seja feita a tua vontade. Então, ele estava dizendo, minha vontade é que passe o cálice, mas contudo seja feita a tua. Por exemplo, Paulo pediu para tirar o espinho da carne. Deus falou, não, minha graça te basta. E assim nós vemos na própria palavra de Deus, outras pessoas orando. Por exemplo, Elias, quando foi pedir para a oração, foi pedir para chover. Não foi na primeira nem na segunda, mas foi em várias outras orações que veio aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, o perseverar na oração é tão importante. 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Olha, é difícil, né? Aquelas pessoas que te perseguem, que você vê nitidamente a pessoa tramando contra você, querendo o seu mal, e ele diz, abençoai os que vos perseguem, né? Por que aquela pessoa está me perseguindo? Às vezes Deus até permitiu ela fazer aquilo que era para colocar minha fé em prova. E eu vou abençoá-la. Exatamente, eu vou abençoá-la. O nosso coração, né, o nascido da carne, ele vai guardar mágoa, ele vai querer se vingar, ele vai querer fazer alguma coisa para fazer o mal àquela pessoa. Mas quem nasceu de Deus vai fazer isso aqui, vai praticar. Abençoar os que vos perseguem e abençoar e não amaldiçoeis. Quer dizer, enquanto o normal, né, nesse mundo, quem me amaldiçoa, eu vou amaldiçoar também. Quem me faz o mal, eu vou amaldiçoar. Deus fala para fazermos o contrário. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Bom, ele falou sede unânimes, né? Temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentido, para que possamos viver a mesma fé, unânimes. Não ambicioneis coisas altas, né? No sentido material, né? Material, mas não significa com isso que eu vou viver na pobreza. E ele continua no 17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tente paz com todos os homens. Então, dependendo de você ou depender de mim, nós vamos ter paz com todas as pessoas. Agora, se há pessoas que se levantam contra nós, nos perseguem, querem nos prejudicar, então é ela, não sou eu. Se eu tenho inimigos, é porque as pessoas se fazem meus inimigos, não porque eu dei motivos para eles serem meus inimigos. Então, se for possível, se estiver em mim, vamos ter paz com todo mundo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Comentário, não vos vingueis. Embora o coração tenha a tendência de guardar mágoa e desejar pagar o mal com a mesma moeda, a palavra de Deus nos exorta a retribuir com o bem a quem nos fez o mal e a oferecer outra face a quem nos bateu. Quantas desavenças entre familiares, amigos e vizinhos acabaram em tragédias por causa do desejo de vingança. Por isso, só quem tem um novo coração consegue perdoar, se livrar desse desejo maligno e ter paciência e fé para esperar que Deus faça o seu querer, tanto na vida do ofendido quanto na vida de quem ofendeu.
O que devemos fazer é orar pelo bem dos nossos ofensores e confiar na justiça que vem do alto. Então podemos irar, né? E quantas vezes, diante de uma situação, nós nos iramos, mas não queremos nos vingar. Logo passa, a ira passa, a vingança permanece. É como se fosse algo tão cruel, né? Tão maligno dentro do ser humano. Então ele falou, não vos vingueis a vós mesmos. Mas ele falou, entrega a vingança a Deus, minha é a vingança. Então, eu não vou me vingar, mas entrego para Deus. Ó, meu Deus, a vingança pertence a ti. E aquela fulana, aquele fulano está me perseguindo. Eu abençoo, mas eu não quero guardar nada no meu coração. Eu perdoo o fulano aqui dentro. Pronto, acabou, você está livre. E aí deixa o resto com Deus. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Comentário: vence o mal com o bem. Infelizmente, muitos, ao serem injustiçados ou humilhados por alguém, se esquecem de que o Senhor Jesus ensinou em sua palavra. Vamos lá ver Mateus 5, 39 ao 41. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Continuando no comentário. E no afã de se defenderem, buscam meios à altura da defesa, assim colocam de lado o justo juiz e manifestam a velha criatura corrupta e vingativa de outrora. É claro que o fim de quem age dessa forma não será outro senão a própria ruína. Veja que ensinamento mais difícil, né? Você vê lá o seu inimigo com fome, você dá de comer, dá de beber. E ele falou, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essas brasas, você não é vista, né, aos olhos humanos, mas você pode ter certeza que o diabo viu. O diabo, ele usa pessoas, né? Ele usa situações para poder sujar o nosso coração. Por exemplo, o Senhor Jesus estava na cruz, ele estava carregando os nossos pecados e também daqueles que estavam à volta dele. Quantos que estavam ali à volta e diziam assim, se dizia filho de Deus e agora está aí, salvou tantos, salve-te a ti mesmo, desça da cruz. Aquelas pessoas estavam ofendendo a Jesus, mas ele não se deixou levar, ele perdoou elas. Estevão estava sendo maltratado pelos próprios religiosos da época e apedrejando ele então dobrou os joelhos e orou para aquelas pessoas e falou, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele viu o céu aberto. Quer dizer, essa atitude cristã, né, de orar pelos seus opositores, de perdoar, de dar a outra face, andar a segunda milha, são características somente de quem realmente nasceu de Deus. Quem não nasceu de Deus, é nascido da carne, isso é como se fosse uma loucura para ele. Isso não existe. Então, avalie bem a sua vida com Deus, né? Deus, ele espera que você venha nascer de novo. Nascer de novo é você renascer do amor de Cristo. É você ter o ADN, né, o DNA de Deus correndo nas suas veias. Por exemplo, quando nós nascemos, nós recebemos uma filiação do pai e da mãe. Tanto é que no nosso sobrenome, aqui em Portugal se diz o apelido, né? O apelido que nós damos ao nosso filho carinhoso, mas apelido aqui é o sobrenome. Então, o nosso sobrenome, ele leva, na verdade, a junção do nome do pai e da mãe, né? Nós carregamos ambos o nome, a filiação daqueles dois. E carregamos características, tanto de um como de outro. Tanto que a criança, quando vai crescendo, as pessoas costumam dizer, nossa, está muito parecido com o seu marido. Ela parece muito com você. Então, a pessoa puxa características, né? Coisas muito semelhantes do seu familiar. São coisas de criação, coisas de vista, né? A criança, ela começa a ter hábitos iguais dos pais. Mas
essa característica é adâmica, né? A característica do pecado. Então, se a criança morre, a criança inocente, né? Vamos lá pensar nisso. Ela morre nessa fase da inocência, ela está salva. Mas a partir do momento que a criança ela já tem a noção do certo e errado, ela já sabe discernir, né? Julgar, então ela já pode ser condenada para o inferno. E é nessa altura que, por exemplo, ela precisa se arrepender dos seus pecados, ainda que não tenha cometido muitos. Por exemplo, eu cheguei muito jovem na igreja, na minha cabeça eu tinha pecados. Qual é o meu pecado? Eu não sabia. Mas foi à medida que eu fui buscando a Deus que o Espírito Santo me revelou. Então, eu vi como se fosse um filme passando diante dos meus olhos, as coisas erradas que eu fiz. Eu me senti indigno de buscar a Deus. E foi nesta hora que eu recebi o perdão. Então, eu fui perdoado. Eu tive um encontro com Jesus, foi tão marcante, tão grande, que esse encontro eu nunca mais esqueci. E ele marcou a minha vida, e ele é a base para que eu possa estar até aqui hoje, né? Durante tantos anos, né? Enfrentando tantas lutas. Então, o arrependimento, o encontro com Jesus, o batismo nas águas, porque aí você precisa sepultar aquela velha criatura, né? Quem eu fui? Então agora eu não quero mais ser essa pessoa, então eu vou sepultá-la nas águas. Então a pessoa vai nas águas, sepulta aquela velha criatura, porque a partir de então eu quero andar segundo a novidade da palavra de Deus. E aí a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo, que é o principal ato do Evangelho, que é o batismo, né? O envio do Consolador. Então a pessoa é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela renasceu de Deus. Então ela perde aquelas características do pai e da mãe e ela passa a parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Então ela perdoa, ela consegue dar a outra face a quem lhe bate, andar a outra milha, não dá apenas a roupa, a túnica, mas também a capa, enfim. Ela consegue, ela tem capacidade dentro dela de fazer coisas que os incrédulos não têm. Então, por isso que o cristianismo ele é marcado por isso, o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Se isso não aconteceu em você, você deve procurar fazer isso o quanto antes, tá bom? Bom, nós vamos continuar meditando. Eu espero você no próximo vídeo. Fique bem, que Deus abençoe você.